Hoje vamos analisar os resultados da Porto no último trimestre do ano de 2025, analisando o que esses números dizem sobre a tese de investimento em PSSA3. O foco é entender como o crescimento de receita, rentabilidade e a combinação entre seguros, saúde, banco e serviços se comportam num ambiente de juros ainda elevados, economia fraca e competição intensa tanto em seguros quanto em crédito. Bem-vindo ao canal Tese de Investimento. Este vídeo tem caráter exclusivamente educacional e não constitui recomendação de investimento. Nos destaques, a Porto encerra o último trimestre do ano com receita total de R$ 11 bilhões, crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior. No ano fechado, a receita soma 41 bilhões, alta de 12%. O lucro líquido chega a 839 milhões no trimestre e a 3 bilhões e 400 milhões no ano, avanços de 25% e 28%, respectivamente. O retorno sobre o patrimônio médio, o ROAE, que mede quanto a empresa gera de lucro para cada real de capital próprio investido, fica em torno de 22,5%. Esse nível de ROI mostra uma companhia madura, mas ainda crescendo acima de um dígito, apoiada por uma base de 19 milhões de clientes, 35 milhões de negócios ativos e NPS elevado. Olhando por verticais, a Porto Seguro soma 17 milhões de itens ou negócios, crescimento de 8%, com lucro da vertical avançando 4%. Na Porto Saúde, o destaque é a entrada de 346 mil novos beneficiários, o que impulsiona um crescimento de 22% no lucro. O Porto Bank acelera ainda mais, com receita 31% maior e lucro crescendo 35%. Já a Porto Serviço entrega um EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, indicador da geração operacional de caixa, de 108 milhões, com margem de 16,3% e leve ganho de eficiência. Não vamos passar por todo o guidance de 2025, mas podemos destacar que a Porto cumpriu o centro de quase todas as linhas propostas. Na divisão por linhas de negócio, a receita total cresce 11%. Em seguros, chega a 5,7 bilhões, um avanço de 3% apenas. Em saúde, chega a 2,2 bilhões, 22,7% do ano anterior. O banco também apresenta um avanço relevante de mais de 30%, atingindo 2 bilhões. Serviços, que é vertical de menor representatividade, chega a 663 milhões, 3,4% acima do quarto trimestre de um ano antes. Em termos de rentabilidade, o ROI consolidado do último trimestre do ano é de 23%. Quando se exclui o excesso de capital, que é a parcela de recursos próprios acima do necessário para cobrir os riscos da operação, esse retorno sobe para 32%. Esse ponto é importante porque excesso de capital, se não for bem alocado, reduz o retorno contábil. Mesmo assim, as verticais de seguro, saúde, banco e serviços apresentam ROIs entre cerca de 28% e 36%, mostrando operações estruturalmente muito rentáveis. O lucro líquido total cresce de 2,8 para 3,4 bilhões entre o ano anterior e o ano analisado, alta de 28%. Hoje, seguros respondem por 51% do lucro, saúde por 18%, banco por 25% e serviços por 7%. Antes, seguros representavam 65% do resultado, o que mostra uma diversificação relevante das fontes de lucro ao longo do tempo. Importante destacar que dentro da linha de seguros, o seguro auto responde por 60%, sendo que a Porto é líder no segmento. A carteira de aplicações financeiras, excluindo previdência tradicional e a gestão de descasamento de ativos e passivos, gera 473 milhões no último trimestre do ano. Esse resultado equivale a cerca de 79% da taxa básica de juros. A alocação segue concentrada em títulos pré-fixados e IPCA+, seguidos pelos títulos pós-fixados. No segmento de seguros, a receita total soma 5,8 bilhões no trimestre e 22,3 no ano, com estagnação do auto, mas crescimento de 2 dígitos em patrimonial e vida. A sinistralidade em automóveis fica estável, enquanto que cai em patrimonial e aumenta em vida, cerca de 3 pontos percentuais. No consolidado, a sinistralidade se mantém próximo dos 51,5%, com pouca variação nos períodos.
Já o lucro líquido cresce de 441 para 459 milhões no último trimestre do ano. O ROI avança de 29,7% para 32,3%. A composição do resultado de subscrição, que é o lucro técnico antes do resultado financeiro, mostra automóveis respondendo por 61%, seguido por patrimonial, vida e outros produtos. Na vertical de saúde, o número de beneficiários cresce de 675 para 831 milhões. Os prêmios emitidos avançam de 1 bilhão e 700 para 2,1 bilhões. A receita é 2 bilhões e 300 milhões no último trimestre do ano, alta de 22,7%, com lucro líquido de 170 milhões, crescimento de 22%. A sinistralidade do seguro-saúde recua para 74,9%. Quando se considera a saúde combinada com odontologia, o índice cai para 73,5%. Na prática, isso significa uma melhora superior a 1 ponto percentual no custo assistencial em relação aos prêmios, algo relevante em um segmento historicamente pressionado. O resultado da Porto Saúde cresce de 123 para quase 170 milhões ao longo dos trimestres, com ROI oscilando da casa dos 20% para acima de 30%. Há um impacto não recorrente de cerca de 15 milhões ligado ao atingimento de metas de parcerias estratégicas, o que eleva pontualmente o lucro reportado. No Porto Bank, são 6,2 milhões de negócios ativos, crescimento de 36%. O índice de satisfação fica em 77 pontos, e o lucro da vertical sobe 35%. A receita de tarifas cresce de 1,58 bilhão para pouco mais de 2 bilhões. A receita financeira líquida avança de 780 milhões para 1.056 bilhão. O índice de eficiência melhora, caindo de 33,5% para 32,2%. A carteira de crédito total cresce de 19,2 bilhões para 23,5 bilhões, com expansão em cartões e financiamentos. A inadimplência acima de 90 dias fecha próxima de 7,3%, abaixo da média de mercado, que chega a 8,8%, mas mesmo assim, um patamar bem alto. Já a faixa entre 15 e 90 dias fica em torno de 4,5% durante todo o período. O resultado do Porto Bank chega a 219 milhões, 35,1%, acima de um ano antes, enquanto o ROI avança de 26,7% para 28,4%. É uma rentabilidade elevada para uma operação de crédito ainda em fase de expansão, reforçando um modelo de nicho apoiado na base de clientes de seguros. Na Porto Serviço, a receita cresce para 663 milhões. Cerca de 75% vem de parcerias com a Porto Seguro, aproximadamente 24% de parcerias estratégicas e menos de 1% de produtos digitais. Apesar da base pequena, os produtos digitais crescem quase 38% no trimestre e mais de 70% no ano. O índice de despesas administrativas e operacionais melhora quase 3 pontos percentuais, ficando próximo de 6,4%. A operação realiza quase 700 mil atendimentos automotivos e número semelhante em residências e empresas, com NPS em 81 pontos. O resultado da Porto Serviço, incluindo participação de minoritários, atinge 91 milhões. O ROI sobe de 25,6% para 34,4%. O EBITDA atinge 108 milhões, crescimento de pouco mais de 5%, com margem de 16,3%, levemente superior ao ano anterior, apoiada também por benefícios fiscais ligados a reorganizações societárias. Para o próximo ano, a Porto projeta no segmento de seguros crescimento de prêmio entre 3% e 7%, sinistralidade entre 50,5% e 54,5%, e despesas gerais entre 10% e 10,5%. Em saúde, a expectativa é de crescimento de prêmio entre 14% e 22%, com sinistralidade entre 72% e 77%. No banco, a receita total projetada fica entre 7,5 bilhões e 7,9 bilhões, com perdas de crédito entre 2,7 e 3,1 bilhões e índice de eficiência entre 27 e 31%. Em serviços, uma receita de 2,6 a 2,9 bilhões e despesas entre 9 e 10%.
No consolidado, um resultado financeiro entre 1,4 e 1,8 bilhões, e taxa efetiva de 28 a 32%. Comparando com o mercado, a Porto possui participações relevantes de 26% de participação em automóveis, pouco mais de 20% em residencial, 25% em empresarial e mais de 55% em fiança locatícia. Vou destacar o potencial do consórcio imobiliário, onde a Porto possui 12,6% de um mercado que alcança mais de 660 bilhões em crédito administrado, crescendo mais de 32% no ano. Nas verticais menores, a Porto tem quase 3% da carteira de cartão de crédito pessoa física, pouco mais de 4% em consórcio de veículos leves, cerca de 2,5% em saúde e odonto e 2,5% em vida. Esses mercados crescem entre 9% e 19%, enquanto a Porto cresce acima da média em cartão, com alta de 32%, e em consórcio de veículos leves, com quase 25%. Em resumo, a Porto encerra o ano com crescimento de receita em 2 dígitos, lucro avançando perto de 30% e retorno sobre patrimônio confortavelmente acima de 20%. Esse desempenho é sustentado por seguros, ainda muito rentável, forte expansão em saúde e banco, e uma vertical de serviços cada vez mais relevante. A companhia entrega o que havia sinalizado e projeta um próximo ano com crescimento mais moderado em seguros e mais forte em saúde e banco. Ao mesmo tempo, deixa claro que sinistralidade, inadimplência, juros e regulação continuam sendo variáveis-chave. Para a tese de investimento, o ativo segue se destacando pela qualidade e pela diversificação dos resultados, com boa geração de caixa e retornos elevados, mas exige acompanhamento constante da qualidade do lucro e da disciplina na alocação do excesso de capital em um ambiente de juros ainda altos, competição intensa e cenário regulatório em permanente mudança. Antes de encerrar, se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem também se interessa por investimentos. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo análises como essa. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.